Olá a todos. Agora são 13 horas e 12 minutos em Kiev, 1º de agosto, início do último mês do verão. O Bitcoin está sendo negociado a 63.014 dólares. E agora estamos fazendo para o meu canal privado do Telegram uma análise muito detalhada de alta qualidade e bastante longa. Preparem-se aí, sentem-se confortavelmente porque realmente vai ser longo, pois há muita informação. Aqui nós vamos analisar 8 gráficos do Bitcoin, talvez também toquemos no assunto e falemos sobre o mercado de ações, sobre o S&P 500, sobre o Nasdaq. Bem, vamos começar pelo Bitcoin. O principal time frame que determina a tendência para nós é o diário. Vamos lá, vou abri-lo agora e primeiro vamos falar sobre ele. Sim, aqui tem muitas linhas, níveis e assim por diante. Vejam, houve uma certa queda aqui, o cursor destaca tudo isso. Pois é, e aqui foi o ponto de reversão. Esse ponto está marcado para nós com um nível preto. Aqui está, 62.909 dólares. Prestem atenção que a vela diária de ontem, em primeiro lugar, fez 3 coisas. Ela fechou com um engolfo de baixa após 3 dias de alta, cada um deles com máxima e mínima mais altas. Ela fechou abaixo da média móvel de 50 dias, fechou abaixo do nível de 62.909 dólares. Isso indica a favor da continuação do crescimento e que aqui temos claramente, absolutamente claramente, uma direção de baixa com um objetivo técnico mais próximo. Aqui está o ponto de onde, digamos, começou o crescimento, 62.290 dólares. Aqui está o nível, vocês veem, ele foi traçado pelo ponto de abertura da vela do dia 9 de julho deste ano. Está tudo claro aqui, certo? Ou seja, os candles diários indicam uma tendência de queda. Além disso, já temos um certo nível de sobrevenda, mas não é forte, e ainda não entramos na zona de sobrevenda acentuada. E o próprio indicador de sobrecompra-sobrevenda apresenta uma dinâmica negativa e também aponta para uma queda, assim como a estrutura dos candles. Ou seja, tudo o que eu disse antes, rompimento de um suporte importante, rompimento da média móvel de 50 dias, engolfo de baixa após 3 dias de alta, tudo isso indica queda. Pode haver algum tipo de repique? Sim, pode haver. Ele pode ocorrer na região da própria média móvel de 50 dias para testá-la com a sombra. Isso é 63.400 dólares e podemos ver esse valor até mesmo neste final de semana. Pronto, é isso. Pelas velas diárias, simplesmente determinamos que estamos em uma tendência de baixa. O alvo mais próximo é 62.290. Se rompermos esse nível, sim, então o próximo alvo é o ponto de abertura da vela de 3 de julho, que é 61.500 dólares, depois algo por aqui na região dos 60 mil, e depois já ali 58. Mas com grande probabilidade, se chegarmos até aqui, também vamos renovar o mínimo. É isso. Terminamos com as velas diárias. Aqui está claro que estamos operando vendido, apesar da sobrevenda já moderada. Não é muito forte, mas está lá. Agora vamos passar para um time frame maior. Velas semanais, aqui no canto superior direito, vamos expandi-las para a tela inteira e ver o que temos aqui. Aqui a situação também não é boa, pelo menos faltando 1 dia e 14 horas para o fechamento da vela semanal. Vamos tirar conclusões quando essa vela fechar completamente. Mas o que temos? 3 semanas de alta. Na verdade, são 4, mas vamos considerar as 3 últimas semanas de alta, certo? E a semana atual está engolindo, pelo corpo dessas velas, todo esse crescimento e corre o risco de fechar abaixo da média móvel de 200 semanas, o que indica uma potencial queda para onde? Bem, para a área desse retângulo roxo ou vermelho ali. Por quê? Porque, por um lado, aqui é o ponto de início do crescimento, que podemos testar. Isso é 59.577. Por outro lado, aqui temos um ponto de reversão local. Mas ainda assim são velas semanais e até mesmo reversões locais têm importância aqui. Isso é 61.483 dólares. Ou seja, esse nível sim não é tão super bonito assim. Mas olhem, aqui a vela testa esse nível com a sombra, aqui com a sombra, aqui com a sombra e depois recua, certo? Aqui rompemos por cima com 2 sombras, testamos esse nível e seguimos para cima, certo? Ou seja, esse nível é relevante e podemos muito bem recuar até ele se fecharmos a semana em vermelho. É isso. Ou seja, os candles semanais indicam uma tendência de queda, enquanto o indicador de sobrecompra-sobrevenda permite tanto alta quanto baixa. É isso. E aqui o objetivo também é mais ou menos o mesmo que nos candles diários. Ali 61.500 dólares, 59.500, algo por aí.
Agora vamos ver. Sim, e ao mesmo tempo vejam, temos um alvo de alta na faixa de 75.500 a 73 mil dólares. Mantemos isso em mente e ainda vamos voltar a esse ponto. Agora vamos olhar para os candles mensais. O que temos nos candles mensais? Nos candles mensais temos o seguinte cenário. No take anterior eu desenhei, mas agora vou apagar tudo isso e desenhar novamente. Pelos candles mensais, temos uma estrutura que marquei como uma queda em 5 ondas. Vocês provavelmente sabem que existe a análise de ondas de Elliott sim, que foi justamente criada por Elliott. Ela pressupõe que quando ocorre uma onda de queda, ou seja, um ciclo de baixa, ele se desenvolve ou um ciclo de alta em 5 ondas. A primeira onda é de queda, a segunda é de correção, a terceira é a queda mais longa, a quarta é de correção, a quinta é de queda, certo? O movimento de alta acontece de forma semelhante, certo? Ou seja, uma onda de alta, uma onda de correção, a terceira onda, que é a mais longa, segundo da análise dele, de alta, depois uma correção, e então a quinta onda de alta, certo? Isso é considerado um ciclo completo. O quê? Vou apagar isso. Então, dentro dessa lógica, é absolutamente claro que, no âmbito da primeira onda, ou sob o critério da primeira onda, se encaixa a queda que começou em outubro e terminou em fevereiro com um mínimo de 60 mil dólares. Depois houve 3 meses de alta. Nós temos todo o direito de considerar isso como uma correção. E depois o que vem? Depois vem a terceira onda de queda, a quarta de correção e a quinta de queda. Bem, isso é uma suposição. Eu não sou especialista em análise de ondas, mas vamos ver primeiro sim quanto caímos. 52%. A terceira onda, segundo a análise de Elliott, é a mais longa, tanto na alta quanto na queda. Ou seja, se minhas suposições e lógica estiverem corretas, devemos cair no mínimo 53%, ou seja, um pouco mais. Aqui está, 52,46. Veja onde temos exatamente os mesmos percentuais. Isso resulta em um preço de 39 mil dólares, mais ou menos, certo? Ou seja, uma queda a partir do máximo que foi registrado em maio deste ano, para 43.500 dólares. E isso é o mínimo, o mínimo. E agora vou remover essa coisa aqui para que ela não atrapalhe nossa marcação. E essa é a zona do alvo matemático rosa de queda, é a zona da média móvel de 100 meses, e essa zona está um pouco abaixo da base do candle de alta, certo? Acho que de fevereiro de 2024, prestem atenção. Ou seja, aqui havia um nível de suporte, aqui estava ele, 58.740, que foi rompido em junho. Com isso, dissemos que a tendência está apontando para baixo. E agora vamos analisar pelos candles mensais. É possível um crescimento, digamos, até 70 mil ou algum tipo de alta? Afinal, estamos dizendo, segundo Elliott, que estamos caindo, certo? Então, que alta seria essa? Em teoria, já deveríamos continuar caindo. Mas temos ali uma vela de alta em julho, não é? Mas alta não significa necessariamente que todas as velas seguidas sejam vermelhas? Sim, estou mostrando para vocês aqui uma alta, vejam só. Ou seja, uma queda não significa necessariamente que todas sejam vermelhas, pode haver também velas verdes. Vejam, durante a queda, 2 velas verdes. Chegamos até a renovar o máximo com essa vela vermelha. E depois, novamente, queda uma vela verde e depois continua caindo, certo? E ainda por cima, a vela verde não renovou o máximo, não é? A vela vermelha superou a verde, mas continuamos caindo. Ou seja, não é proibido ter alguns meses de alta, velas verdes, durante a terceira onda. Isso não é uma contradição, não há problema nisso, certo? Então, vamos refletir juntos. Temos uma sobrevenda muito forte nas velas mensais. E se eu comprimir o gráfico novamente, veja, aqui já há uma sobrevenda moderada no diário, no 12 horas, no 4 horas. Bem, no semanal não há, mas aqui existe um alvo de alta na faixa de 70 a 73 mil dólares. O que isso significa? Isso significa que 4 horas, 12 horas, um dia, uma semana. E se nós abrirmos, quer dizer, esses. Não, esquece a semana. Não. Ou seja, esses 3 time frames, 4 horas, 12 horas, um dia, eles apontam para uma queda, mas não muito profunda, porque já estão em um estado bastante sobrevendido. Ao mesmo tempo, se eu mudar o time frame diário para o de 3 dias, vocês verão que os candles de 3 dias estão em estado de sobrecompra e sugerem uma queda. Queda para onde? Bem, aqui está o alvo da queda segundo os candles de 3 dias. Aqui está o ponto, bem aqui, o ponto de uma possível pausa temporária. São 62.290 dólares. Esse nível nós veremos com uma probabilidade enorme e provavelmente já em um futuro muito próximo.
ou seja, em 1, 2, 3, 4 dias. Ou seja, se não for neste final de semana, então na próxima semana. É isso. E depois, o nosso nível técnico de queda é o ponto de abertura deste candle aqui, que é 61.500 dólares. E depois disso já vai ainda mais abaixo, 60 mil e assim por diante. Ou seja, os candles de 3 dias indicam claramente uma tendência de queda. Os de 4 horas, 12 horas e diários também apontam para a queda, mas já estão em condição de sobrevenda, embora não estejam muito sobrecarregados. Isso indica que assim que os candles de 3 dias chegarem aqui na zona verde, os diários de 4 horas e de 12 horas estarão extremamente sobrevendidos. Até mesmo os candles de 3 dias podem chegar aqui, na zona central. Não é necessário que eles entrem completamente em condição de sobrevenda. E isso indica que depois poderemos ver um crescimento com a realização da meta de alta nas velas semanais na faixa dos 70 mil dólares. E agora vamos voltar para as velas mensais. Vou explicar para vocês como isso pode acontecer e como esse crescimento não contradiz uma queda para a região, digamos, de 41 mil, 39 mil. Veja, em junho rompemos a média móvel de 50 meses, rompemos o suporte de 58.740, mas em julho voltamos a ficar acima de tudo isso, certo? E isso aconteceu mesmo após a atualização da mínima anual. E isso, na verdade, sugere um crescimento. Um crescimento local, um crescimento com renovação da máxima. Por quê? Bem, porque voltamos a ficar acima de todas as resistências, certo? Vela verde, tudo certo. Ou seja, em julho, os compradores foram mais fortes que os vendedores. Mas, para falarmos de uma reversão completa, precisamos ver a absorção dessa enorme vela de queda de junho. Mas, de acordo com a análise de 3 ondas, ou melhor dizendo, pelo modelo de 5 ondas de Elliott, supõe-se que agora estamos na terceira onda de queda, que deve nos levar para a região de 40 mil dólares. Então, como assim crescimento? Ou para onde vai esse crescimento? É tudo muito simples. Esse crescimento se encaixa no cenário de teste ou do ponto de abertura da vela de junho, que é 73.700, 73.500, enfim, aquilo que temos como alvo de crescimento pelas velas semanais, ou então devemos prestar atenção nesta zona onde o Bitcoin ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses em um movimento lateral muito volátil entre os níveis de 58.740, nenhuma vela fechou abaixo desse valor, e 71.280 dólares, nenhuma vela fechou acima desse valor. Quase um ano nós ficamos presos nesse intervalo. Então, por que agora não testar esse nível super importante de 71.280 dólares, certo? Por baixo, depois que rompemos esse nível, sim, nós já testamos esse nível, mas de forma meio imprecisa, porque aqui houve um fechamento acima, uma renovação da máxima, até 2 meses ficamos acima dele, mas podemos tentar de novo. Aqui nós tentamos isso por 8 meses. No final deu certo e o preço começou a subir. Ou seja, se o Bitcoin subir até aqui 71.400 ou até este ponto de abertura do candle de junho, isso não vai contradizer a análise ou o modelo de Elliott que prevê uma queda para a região de 40 mil dólares. Bem, vou arredondar um pouco. Ou seja, sim, podemos testar níveis importantes aqui e depois continuar caindo. Vamos atingir o alvo de alta no gráfico semanal. Bem, deixa eu só ligar aqui o semanal por um segundo. Este é o alvo. Ou seja, este retângulo turquesa, aqui. Aqui temos uma zona cinza não negociada, também não entramos aqui. Aqui está o meio dela, são 69 mil dólares. Ou seja, está tudo certo. Mas agora estamos vendo uma queda se formando. Então, o que fazer? Voltamos para os candles mensais. E aqui fica muito claro para onde essa queda pode ir, porque agora a queda é prioridade. Essa queda que não contradiz o crescimento, que por sua vez também não contradiz uma queda mais profunda, pode ir para a região da média móvel de 50 meses, para a região do meio do candle verde de julho, o que é aproximadamente o nível de 60.800 dólares. Sim, podemos ir ainda mais baixo. Podemos testar novamente os 58.740, o ponto de abertura do candle de julho. Mas faz mais sentido, sim, irmos para a região de 61.000, 65.500 e, a partir dessa área,
termos uma continuação do crescimento, atingindo o alvo no gráfico semanal e depois cairmos para a região dos 40 mil dólares, o que é indicado pelo superaquecimento do mercado de ações. Há ainda outra possibilidade. Podemos também, assim como fizemos aqui, repara, tivemos esse tipo de movimento, podemos fazer exatamente o mesmo aqui. Ou seja, assim, 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 e podemos ficar aqui sabe-se lá quanto tempo. Tudo é possível. Mas por enquanto esse é o meu cenário. E se mudarmos para o gráfico diário, vamos tentar aqui, só que aqui está no gráfico de 3 dias, agora vamos voltar para as velas diárias, expandir para a tela inteira e tentar refletir isso aqui. Primeiro, qual é o nosso suporte mais próximo? 62.290 dólares. Mas isso não é sério, esse nível veremos com grande probabilidade. E um pouco mais adiante, temos aqui um ponto de reversão, 60.800 dólares. E esse ponto se encaixa perfeitamente no que acabamos de dizer, 60.500, 61 mil. Ou seja, eu desenharia o cenário ou a trajetória do movimento do Bitcoin da seguinte forma. Ou seja, daqui. Então está meio complicado aqui. Espere um pouco. Quero fazer exatamente uma curva. Aqui está a curva, certo? Partindo deste ponto aqui, com algumas pequenas variações, vamos nos deslocar para cá. E logo depois seguimos para a região de, digamos assim, uns 70 mil aproximadamente, certo? Só que vamos fazer assim. Eu desenharia esse tipo de cenário. E então, a partir deste ponto, seguimos bem para algum lugar. Não, na verdade, precisamos ir um pouco mais para baixo. Então, vamos considerar, digamos, cerca de 40 mil, certo? Ou seja, talvez com uma subida um pouco maior. Vamos considerar isso como o cenário básico. Vamos desenhar isso com uma cor mais chamativa. Preto provavelmente é mais contrastante no branco, então vou fazer em preto. Pronto. Ou seja, este é o cenário que vejo aqui e agora. Talvez eu esteja enganado, mas expliquei para vocês, digamos, em que ele se baseia. Agora que nós terminamos de desenhar todo esse cenário, ele vai permanecer posicionado exatamente aqui. Aliás, vou até marcar com bastante atenção aqui para facilitar a visualização, digamos assim. Pronto, vamos deixar assim, 40 mil dólares. Só que vamos fazer isso em preto e em tracejado para que fique claro que estão relacionados entre si. Sim, ali 40.700, 45 mil, 39 mil, não importa. Agora vamos olhar para uma situação mais local. E aqui vamos analisar os candles de 4 horas. No gráfico de 4 horas, vemos que todas as médias móveis foram rompidas para baixo. Ao mesmo tempo, as metas de alta foram atingidas. Aqui estavam duas delas, e a partir dessas metas começamos a cair. Isso é um sinal de fraqueza ou de tendência de baixa, quando atingimos a meta de alta e não seguimos adiante, mas continuamos caindo. Veja, aqui nós temos a rosa ou laranja, amarela, certo? As metas de queda foram atingidas, mas o preço continuou renovando o mínimo. Isso é um sinal de tendência de baixa. E aqui nós atingimos, mas parece que o preço vai continuar caindo. Pelo menos esta vela enorme aqui indica isso. Mas, tecnicamente, qual movimento se sugere aqui? Bem, vamos desenhar aqui também. Bem aqui. Testar a média móvel de 200 períodos. Bem, essa azul é a de 300 períodos, mas ela é raramente usada. Então eu diria assim, testar a média móvel de 200 períodos. Só que é preciso fazer isso um pouco assim. E depois ir para alguma região, bem, assim, certo? Bem, é assim que eu desenharia isso. Vamos traçar esse cenário aqui. Ou seja, testar essa linha da média móvel e depois ir para a região de 61 mil, 65 mil, 67 mil. E aqui também vamos marcar assim, para depois verificarmos nossas suposições. Pronto. A situação muda todos os dias. Estou falando de como vejo as coisas aqui e agora. Certo? Isso também já esclarecemos. Ou seja, espera-se um crescimento para a região de 63.500 dólares. Agora vamos olhar para os candles de uma hora. Veja, aqui há uma forte sobrecompra, que sugere uma queda. Ressalto, não significa, mas sugere. Ou seja, sim, é possível. Mas ao mesmo tempo, se olharmos para os candles de uma hora, veremos que temos um forte alvo matemático de alta. Aqui está o retângulo turquesa, com a borda inferior em 63.230 dólares e a superior em 63.370. Existe um alvo ainda mais alto na região de 64 mil dólares, mas
levando em conta que aqui já temos uma forte sobrecompra, ou melhor, uma sobrecompra moderada, próxima de forte. Isso. Mas ao mesmo tempo, o alvo está aí e está próximo. Eu sugeriria um movimento assim, que a gente suba até aqui e depois siga. Vamos fazer assim e depois siga para baixo junto com os candles de 4 horas. Os candles de 4 horas apontam para 63.500. Então vamos desenhar esses 63.500. Só que antes de tudo vamos dizer que, de qualquer forma, depois pretendemos ir para a região dos 60.500. Ou seja, eu faria algo assim. Aqui vou colocar uma linha pontilhada, isso é 63.500. E aqui eu vou colocar, bom, mais ou menos ali, 60.500, certo? Bom, pode colocar um pouco mais acima, né? Porque pode ser até mais alto. Pronto. E tudo, na minha opinião, está bastante alinhado. Ou seja, com esse crescimento, as velas horárias vão ficar ainda mais sobrecompradas. As velas de 4 horas vão realizar o teste da média móvel, mas pela estrutura das velas, pela consolidação abaixo de todas as médias, pelos engolfos de baixa, elas também indicam um movimento para baixo. Para onde para baixo, nós já analisamos em vários timeframes relacionados, nos candles mensais, nos candles semanais e assim por diante. Aqui nos candles semanais, a zona alvo está marcada para nós. Isso é, bem, aqui chega até 59.500, 61.480. Pronto. Por enquanto está tudo mais ou menos claro. Agora vamos dar uma olhadinha rapidamente no mercado de ações. Índice S&P 500. Aqui também faz sentido olhar para os time frames maiores. Vamos começar com os candles mensais. Veja, temos uma forte sobrecompra, vamos ver agora. Julho, aqui está, fechou com um candle vermelho, mas esse candle na verdade é de consolidação, ou seja, de movimento lateral. Sim, é vermelho, mas não renovou nem a mínima nem a máxima. Isso indica que é prematuro, mesmo considerando esses alvos de queda no time frame mensal para a região de 6.000 pontos, para a região de 5.100, não, 5.150, que já atingimos com a sombra do candle. Bem, temos alvos, veja, até mesmo 4.000, 4.300, 4.400. Ainda é cedo para falar em queda, ou seja, é um movimento lateral. E mais ainda, esse movimento lateral permite, e até seria bom, se ele renovasse o máximo histórico, porque assim teríamos um quadro mais claro para baixo. Agora esse quadro está indefinido, não há engolfo de baixa. Em julho não houve renovação de mínima nem de máxima, é apenas um movimento lateral. Sim, são velas mensais, parece que é amplo, mas na verdade nem é tão volátil assim. Só isso. Ou seja, aqui não há uma indicação clara de queda. Sim, a vela de junho sugeria isso, mas a vela de julho indica que é bem possível que fiquemos nesse movimento lateral por mais de um mês. Agora vamos olhar para as velas semanais. O que vemos nas velas semanais? Nas velas semanais do índice S&P 500, vemos que fechamos a semana atual em verde após atualizar o mínimo, certo? E a força dos compradores aqui está claramente expressa e indica que muito provavelmente o movimento continuará para cima. Ao mesmo tempo, repare aqui, agora vou fazer isso, vou circular. Há todo um grupo de alvos de queda e isso significa que teremos que ir abaixo deste mínimo quando começar a realização desses alvos. Esse fundo que tivemos nesta semana não é uma realização, é algo aleatório, mas ao mesmo tempo já existe uma situação próxima de um estado de sobrevenda. Há uma vela verde que, em geral, provavelmente ainda sugere crescimento. E eu diria até que seria bom se atualizássemos o máximo histórico do índice. E além disso, repare, tivemos um engolfo de alta nesta semana. Sim, o mercado de ações já está fechado, mas a semana ainda não terminou do ponto de vista do calendário. É isso. E isso, por sua vez, indica que, com a atual tendência de alta do mercado de ações nas velas semanais, bem, só podemos interpretar dessa forma. Nós podemos supor que o Bitcoin muito provavelmente não vai cair muito forte. E por isso, em relação ao preço atual, ali na faixa dos 63 mil dólares, dificilmente vamos cair ali abaixo dos 60 mil. Provavelmente será exatamente naquela faixa que eu mencionei ali, 60.500, 61.000, 61.500. Mas a atualização do mínimo que está estabelecido agora vai acontecer com uma probabilidade muito alta.
Isso é indicado pelos candles de 3 dias. Sim, eles são fora do padrão, mas precisamos levar tudo em consideração. Ou seja, aqui na verdade, espera-se um crescimento, certo? Os candles mensais estão incertos, mas os candles semanais apontam para crescimento. Ao mesmo tempo, há vários sinais de queda que indicam que, mais cedo ou mais tarde, vamos acabar abaixo do nível de, digamos, 7.000 a 7.250 pontos e potencialmente bem abaixo disso. É isso. Vamos olhar para os candles diários. Veja o que temos nos candles diários. Nos candles diários, a situação é semelhante. Ou seja, temos um engolfo de alta, fechamento acima da média móvel de 50 dias, dinâmica positiva do PPO. E isso indica que muito provavelmente vamos nos aproximar ou até mesmo renovar a máxima histórica do índice S&P 500. Mas, no geral, a situação já não é boa, principalmente do ponto de vista dos candles mensais e semanais. Por quê? Porque nos candles semanais, como vimos, há aqui vários sinais de queda e eles serão realizados. Bem, as estatísticas apontam para isso. E em segundo lugar, além de tudo, a situação no Golfo Pérsico. Sim, há déficit de combustível, aumento dos preços dos energéticos. As empresas, consequentemente, têm mais dificuldade para obter lucro, porque o custo de produção dos produtos aumenta, assim como o custo da logística de tudo. Ou seja, tudo isso tem um efeito cumulativo. Ou seja, mesmo que hoje você exploda uma bomba nuclear no Golfo Pérsico, ainda assim, por alguns meses, a economia mundial continuará funcionando com base em certas cadeias logísticas, quando os petroleiros que partiram hoje só chegarão às refinarias em 2, 3, 4 semanas. Depois de mais um mês, o combustível chegará aos postos e assim por diante. Ou seja, você vai precisar de 3, 4, 5, 6 meses para que o efeito de uma bomba explodida no Golfo Pérsico atinja a economia real. Por isso, a guerra que Trump começou certamente vai impactar a situação no mundo, a situação na economia real, ela já está impactando. Mas as destruições em grande escala vão começar, claro, com um certo atraso temporal. Mas aqui e agora, o mercado de ações prevê crescimento. Nós olhamos para isso juntos. Os candles de 4 horas, sim, estão sobrecomprados, mas esse é um time frame muito fraco, pequeno demais para o mercado de ações. Com isso, eu proponho encerrar, porque a análise já ficou longa demais. Se você ainda não está no canal, junte-se a ele. Se quiser compartilhar esta análise e este review com seus amigos, também pode fazer isso. Eu não tenho nada contra e, além disso, nem poderia influenciar nisso. Inscreva-se no canal. Tudo de bom!